Olá, meu irmão e minha irmã. Aqui quem fala é o irmão Douglas. E eu estou aqui novamente, meus irmãos, para rogar a cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus, que chegou a hora. É tempo de voltar ao Evangelho genuíno, que é a permanente boa notícia. Sim, meus irmãos, nesses últimos dias que antecedem a volta do Senhor Jesus, eu queria perguntar para cada um de vocês: para onde vocês estão indo? Para onde vocês estão indo se vocês estão envolvidos e enredados pelo evangelho misturado, deturpado e pervertido? Esse é um fato real que está acontecendo com vocês hoje. E vocês estão indo para onde esse evangelho misturado, deturpado e pervertido está levando vocês, que é para longe do Senhor Jesus, para longe da verdade, para longe da graça genuína, para longe da sã doutrina. Estão levando vocês para um outro evangelho, para um espírito diferente, para um outro Jesus. Estão afastando vocês de tudo aquilo que o Senhor Jesus começou a fazer e a ensinar. Então, já dá para ver que a situação de vocês está grave. É gravíssima. E isso é causado pelo fato de vocês estarem tolerando também quem venha pregando um outro evangelho para vocês. Vocês estão dando ouvidos a esses que vêm pregando um outro evangelho. E assim vocês vão cada vez mais se afundando nesse outro evangelho, que é um evangelho falso. É um evangelho que não tem nada a ver com o evangelho genuíno do Senhor Jesus, para o qual você deve voltar. Por isso, o Senhor Jesus lhes manda essa mensagem aqui, muito clara e simples, que essa mensagem, ela tem o objetivo de fazer com que você entenda que você tem que voltar para o evangelho genuíno. Então, agora, cada um de vocês tem que receber essa mensagem, porque essa mensagem é uma mensagem séria da parte do Senhor Jesus para as suas vidas hoje. E Ele sabe, porque Ele sabe que o que está acontecendo com a vida de vocês está lhes afetando, está lhes prejudicando, está lhes contaminando. E tudo isso por conta desse outro evangelho misturado, deturpado e pervertido, que vocês têm que deixar. Vocês têm que sair fora, escapar, fugir disso aí. Isso não presta, não serve para suas vidas. Esse outro evangelho não vem da parte do Pai e nem do Senhor Jesus, vem da parte do mundo, vem da parte de falsos profetas, falsos pastores, bispos, apóstolos, que não têm compromisso com o Senhor Jesus. Eles já não estão mais servindo o Senhor Jesus. Já deixaram, já renegaram o soberano Senhor que um dia os resgatou. Já foram para um outro evangelho e agora querem por estarem falando coisas pervertidas, arrastarem vocês também para esse outro evangelho que não serve para suas vidas e nem para eles mesmos. Muitos já têm essa consciência. Eles sabem o que estão fazendo. Estão fazendo algo errado. Mas eles continuam. Porque a pregação desse outro evangelho lhes traz prosperidade financeira, lhes traz dinheiro. Por esse outro evangelho é que eles continuam insistindo em que você continue contribuindo com 10% do seu salário, que são os dízimos, para eles, para as denominações deles. É por isso que eles continuam insistindo com esse outro evangelho, porque esse traz resultados, eles se enriquecem por causa disso. Então, para que isso não possa acontecer com você, para que você também não se deixe levar pela fascinação das riquezas, pelo amor do dinheiro, pela prosperidade financeira, por coisas terrenas, por negócios dessa vida,
para evitar que isso aconteça com você e você acabe se afastando, fazendo com que o seu coração esteja nessas coisas e assim você esteja se afastando do evangelho genuíno, o Senhor Jesus mais uma vez está provando que te ama. Ele está provando que Ele quer o seu bem. Por isso ele está te dando a oportunidade de você voltar para o evangelho genuíno. Hoje, agora, é com você. Porque essa mensagem aqui, que vem da parte dele, é para a sua vida. Para que você possa se conscientizar de que é isso que você tem que fazer. Voltar para o evangelho genuíno. Não há outra opção mais. Essa é a melhor opção que existe para você. E o Senhor Jesus está te dando essa oportunidade hoje, de você voltar para o evangelho genuíno. Quando você voltar para o evangelho genuíno, a sua vida vai se tornar saudável. Você vai viver uma vida em Cristo saudável, uma vida em Cristo aperfeiçoadora, uma vida em Cristo na qual você vai ter sempre bom ânimo para continuar perseverando, para continuar olhando firmemente para o Senhor Jesus, o autor e consumador da fé, porque Ele é o único pastor e bispo de sua alma. Então, quando você tomar essa atitude de voltar para o evangelho genuíno, Ele vai honrar a sua atitude. E Ele vai aprovar isso, Ele vai concordar, e Ele vai, ou seja, o Senhor Jesus vai fazer com que você esteja firmado nesse evangelho, que é o evangelho que Ele pregou, que é o evangelho do reino, o evangelho genuíno, que tem que estar em sua vida. É esse evangelho genuíno que você tem que obedecer. É esse evangelho genuíno que você tem que viver, você tem que pregar. Você tem que estar conscientizado e inteirado desse evangelho. Você tem que se esforçar para entrar nesse evangelho, para que assim a sua vida em Cristo esteja praticando coisas que sejam do inteiro agrado do Senhor Jesus, para que você viva para o inteiro agrado do Senhor Jesus em todo o tempo, sem vacilar. Assim, você vai estar tendo uma vida em Cristo aprovada, para que no final de sua carreira você possa entrar aprovado no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, voltar para o evangelho genuíno hoje é uma necessidade. E essa necessidade tem que ser suprida. E para ela ser suprida, você tem que tomar a atitude espontânea de voltar para o evangelho genuíno, para que assim esse evangelho em sua vida possa gerar bons resultados, resultados aprovados, que são totalmente diferentes dos resultados que acontecem na vida daqueles que estão envolvidos e enredados pelo evangelho misturado e adubado pervertido. Então, chegou a hora de você discernir isso, discernir as duas diferenças, discernir as boas consequências que podem acontecer na sua vida se você voltar para o evangelho genuíno e as más consequências que irão continuar acontecendo em sua vida se você continuar envolvido e enredado pelo evangelho misturado e adulterado pervertido. Discernindo isso, você vai, discernindo essa diferença entre uma e outra, você vai conseguir chegar à conclusão de que o que você tem que fazer é voltar para o evangelho genuíno, para que assim a sua vida em Cristo seja saudável e tenha bons resultados em sua vida, resultados permanentes, que vão fazer com que a sua consciência e a sua mente não estejam pervertidas, mas sim estejam para que assim você tenha uma boa consciência, uma mente boa também, para que assim você possa viver em Cristo da maneira que Ele quer, porque Ele quer que você obedeça ao evangelho genuíno. É isso que você tem que fazer. Então, meus irmãos, chegou a hora de vocês entenderem isso de uma vez por todas, principalmente agora, nesses últimos dias que antecedem a volta do Senhor Jesus, porque é nesse período de tempo que você tem que voltar para o evangelho genuíno, para que assim você possa permanecer de acordo com aquilo
que o Senhor Jesus, de acordo com aquilo que o Senhor Jesus quer que você pratique em todo o tempo. Então faça isso, que assim você verá os bons resultados disso acontecendo em sua vida, quando você voltar de fato e de verdade para o Evangelho genuíno. Então que isso possa acontecer com você, em nome do Senhor Jesus. Amém. Mas, meus irmãos, além dessa mensagem inicial sobre o Evangelho, que foi baseada nessa mensagem aqui, que veio da parte do Senhor Jesus para nossas vidas hoje, eu vou ler aqui mais uma mensagem que também vem da parte do Senhor Jesus para as nossas vidas hoje. E o nome dessa mensagem é Uma Carreira que nos foi proposta. Sim, meus irmãos, quando você e eu fomos salvos por Cristo, quando Ele nos chamou, quando Ele nos resgatou e nos trouxe para a sua maravilhosa luz, Ele nos chamou para uma carreira, Ele nos propôs uma carreira. Essa carreira ela tem que acontecer, essa carreira tem que acontecer durante o tempo que resta de nossa peregrinação neste mundo. Porque nós somos chamados para vivermos em Cristo durante algum tempo, durante o resto de nossas vidas. Então, é nessa carreira que nós devemos ter um procedimento, nós devemos praticar coisas que estejam de acordo com isso, estejam de acordo com aquilo que o Senhor Jesus espera que façamos durante o tempo que resta de nossa peregrinação, para que possamos fazer as coisas certas, as coisas que Ele nos ensinou nas Escrituras, as coisas que devem nos fazer ter uma vida exemplar diante das pessoas. Então, meus irmãos, é nessa carreira que nós devemos praticar essas coisas, dia após dia, sem parar, sem cessar. Então, isso é muito importante, essas coisas são muito importantes, nós devemos estar inteirados de todas elas mesmo, para que a nossa prática nessas coisas possa ir nos aperfeiçoando dia após dia. Quanto mais praticarmos isso, melhor seremos, mais aperfeiçoados seremos, estaremos sempre crescendo na graça e no conhecimento de Cristo Jesus, a nossa pedra angular, para que possamos ficar nele alicerçados e firmes, sempre, para que possamos viver neste mundo como bons soldados de Cristo Jesus, que não se envolvem em negócios desta vida, que não pensam em coisas terrenas, que não se deixam levar pela fascinação das riquezas, pelo amor do dinheiro, pela prosperidade financeira, por ajuntar tesouros na terra, como muitos por aí infelizmente estão fazendo. Mas, se você quer viver uma carreira em Cristo que agrade a Ele em todo o tempo, o que você tem que praticar tem que estar de acordo com tudo aquilo que o Senhor Jesus um dia começou a fazer e ensinar. Porque é a prática disso que vai contribuir em muito para que você possa entrar aprovado no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, o Senhor Jesus, Ele quer que você faça isso. Ele espera que a sua atitude esteja de acordo com o que Ele ensinou. Porque, infelizmente, hoje muitos aí estão ensinando outra doutrina e já não estão concordando em nada com as santas palavras do Senhor Jesus. Mas com você tem que ser o contrário disso. Você tem que ensinar a doutrina que o Senhor Jesus ensinou. E você sempre tem que concordar com as santas palavras dele. Porque a doutrina dele e as santas palavras dele é algo que na sua vida vai ter um resultado que vai te levar a ser aprovado naquele dia, para você entrar no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então isso é importante demais. Em nossa carreira, aqui neste mundo, nós temos que viver dessa forma, para o inteiro agrado do Senhor Jesus sempre. Não podemos ficar desagradando o Senhor Jesus por causa de práticas erradas, mas temos que agradar ao Senhor Jesus por praticarmos as coisas certas que Ele nos ensinou e que já estão nas Escrituras para o nosso ensino, para a nossa correção, para a nossa educação na justiça.
a fim de que sejamos homens de Deus aprovados para toda boa obra. Então, meus irmãos, isso é bom demais para nossas vidas. Eu espero que você queira isso para a sua vida, porque eu quero isso para a minha vida. E é isso que eu quero fazer, sempre. Então, que se nós concordarmos nisso, vamos ter o mesmo parecer, vamos ter a mesma forma de pensar. É assim que tem que ser. O corpo de Cristo tem que ser assim. O corpo de Cristo, eu, você, os nossos irmãos, temos que estar de acordo com isso. Sempre. Para que assim o corpo de Cristo, que é a igreja do Deus vivo, possa estar vivendo uma carreira que seja com práticas que agradem ao Senhor Jesus. Então que seja uma carreira que tenha práticas que sejam sendo para vivermos de um modo digno do Evangelho. Então, meus irmãos, vamos fazer isso, para que assim possamos estar com o Senhor Jesus sempre, e para que Ele possa nos guiar ao longo de nossa carreira em triunfo, Ele possa nos conduzir em triunfo, até o dia em que chegarmos no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tem que ser assim. Então vamos nos estimular uns aos outros para que isso aconteça de fato e de verdade. Porque o Senhor Jesus, com essa mensagem aqui, Ele vai nos estimular e nos encorajar a viver dessa forma. Então, antes de ler essa mensagem em si, eu vou ler aqui um texto das Escrituras. Porque nas Escrituras existem muitos textos que falam como, ou melhor, existem muitos textos que ensinam como deve ser o nosso procedimento durante o tempo de nossa carreira. E eu vou ler aqui um desses textos, que está aqui na Epístola de Paulo aos Efésios. O texto está escrito assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então, meus irmãos, isso que Paulo escreveu aqui nessa epístola para os irmãos que estavam em Éfeso, para a igreja que estava em Éfeso, serve para cada um de nós hoje. Porque hoje também, assim como eles, nós também temos uma carreira para viver. E temos que viver de acordo com esse texto aqui. Por isso, nós devemos andar em nossa carreira de forma prudente. E não de forma imprudente, mas de forma prudente. Porque está escrito: vede prudentemente como andais. Como vocês estão andando nesse tempo que resta de nossa peregrinação, como nós estamos andando? Será que estamos andando como nécios ou como sábios? Será que estamos andando como nécios? Será que estamos andando como aquelas 5 virgens nécias? Ou estamos andando como sábios? Ou estamos andando como pessoas que têm sabedoria? O mesmo tipo de sabedoria que Deus deu a Salomão. Será que estamos andando assim hoje? Então temos que entender isso. Temos que andar em nossa carreira remindo o tempo, porque os dias são maus. Os dias que estamos vivendo em nossa carreira são maus. E nós devemos evitar esse mal. Nós devemos nos acautelar desse mal, nos prevenir desses dias maus, dessas coisas más que acontecem dia após dia, para que essas coisas más não nos afetem em tempo algum. Então, meus irmãos,
ele diz aqui, por esta razão, ou seja, por causa desses dias maus, por esta razão, não vos torneis insensatos. Não podemos deixar que esses dias maus nos tornem insensatos. Não podemos deixar que isso aconteça. Mas, nesses dias maus, nós devemos procurar compreender qual a vontade do Senhor. Então, meus irmãos, não podemos nos deter nesses dias maus, mas temos que procurar compreender qual a vontade do Senhor. Temos que nos aplicar a isso. Temos que nos dedicar a isso. Essa tem que ser a nossa prioridade. Compreender a vontade do Senhor nesses dias maus tem que ser a nossa prioridade. Para que assim possamos estar por dentro da vontade do Senhor. E a vontade do Senhor é que não nos envolvemos, não nos deixemos levar por esses dias maus. Por isso temos que remir. Por isso temos que remir o tempo, porque os dias são maus. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução. No vinho há mistura. E geralmente essas misturas são coisas pervertidas e deturpadas. Meus irmãos, esse vinho está em sentido espiritual. São coisas que são misturadas e que não podem, em tempo algum, estar em nossas vidas, em nossa consciência, em nossa mente, em nosso coração. São coisas pervertidas, são coisas misturadas, que não servem para nossas vidas. São coisas nocivas, são coisas mortíferas, que só nos prejudicam. Então, não devemos nos embriagar com vinho, no qual há dissolução, há mistura nesse vinho. E essa mistura só causa mal, só nos arrasta para o erro, só nos desvia da verdade. Então, meus irmãos, o que nós devemos fazer é nos enchermos do Espírito. Em nossa carreira, no tempo que resta de nossa peregrinação, nós temos que nos dedicar a nos encher do Espírito. Essa tem que ser a nossa prioridade. Nós temos que fazer isso com avidez, com diligência, cada vez maior. Temos que procurar nos encher do Espírito. Nesses dias maus tem que ser assim, para que estejamos cheios do Espírito. E o estar cheio do Espírito possa fazer com que nada possa afetar nossas vidas, a não ser a verdade que há no Espírito. Porque se nos enchermos do Espírito, vamos nos encher da verdade, porque o Espírito é o Espírito da verdade. E se nos enchermos do Espírito, Ele mesmo vai nos guiar a toda a verdade. Então, meus irmãos, enquanto estamos no tempo de nossa peregrinação, devemos estar falando entre nós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Temos que fazer isso. Essa tem que ser a prática daqueles que têm uma carreira que nos foi proposta pelo Senhor Jesus. Então, durante esse período de tempo, temos que dar sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E temos que, ao longo de nossa carreira, nos sujeitar uns aos outros no temor de Cristo. Então, meus irmãos, essas são as coisas que devemos praticar durante o tempo que resta de nossa peregrinação, ou seja, durante o tempo de nossa carreira, que tem começo, meio e fim. Então, isso é importante demais. E isso tem que ser levado em consideração por nós hoje. Nós temos que dar importância a isso, porque são essas práticas certas, ensinadas pelas Escrituras, por essa epístola e pelo próprio Senhor Jesus, que nós devemos praticar, para que assim possamos agradar ao Senhor Jesus. Durante todo o tempo que resta de nossa peregrinação tem que ser assim. E para ajudar mais isso ainda, agora eu vou ler aqui essa mensagem que veio da parte do Senhor Jesus para as nossas vidas hoje, que se chama Uma Carreira que nos foi proposta. E essa mensagem começa assim: está escrito: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados,
com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa salvação. Meu irmão, você e eu, que fomos vocacionados por Cristo, temos um caminho a percorrer, uma carreira que nos foi proposta, e nela temos que correr com perseverança, e nela temos que ir nos desembaraçando de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia dia após dia, para que o pecado nunca possa nos enganar e destruir. Meu irmão, enquanto estivermos nessa carreira, nós temos que ir olhando firmemente para o autor e consumador da fé, que é o Senhor Jesus, o único pastor e bispo de nossas almas. Meu irmão, saiba que para cada um dos irmãos em Cristo, essa carreira tem início, meio e fim. Mas, como somos peregrinos e forasteiros neste mundo, quando a nossa carreira terminar, seremos repatriados. É assim que está escrito. Leia na Epístola de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, nos versículos 20 e 21. Meu irmão, nesta carreira que nos foi proposta, nós temos que agir como embaixadores, que são os responsáveis pela missão de pregar o Evangelho do Reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, para que então possa vir o fim. Meu irmão, nesta carreira, o tempo de nossa partida um dia vai chegar, e quando a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, vamos ter da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E isso já aconteceu com o apóstolo Paulo. Veja o que ele disse no final de sua carreira. Leia na segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, do versículo 6 ao 8. E também com o apóstolo Pedro. Leia na segunda epístola de Pedro, no capítulo 1, nos versículos 13 e 14. Meu irmão, minutos antes do final da carreira de Estevão, ele viu os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus, porque foi dessa forma que o Senhor Jesus recebeu o seu Espírito. Sim, meu irmão, nesta carreira que nos foi proposta, o Senhor Jesus está nos guiando dia após dia com o seu conselho, para depois de nossa partida nos receber na glória. Meu irmão, nesta carreira que nos foi proposta, estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Por isso, meu irmão, enquanto você estiver neste caminho apertado, nunca retroceda, nunca desista, mas prossiga com fidelidade, vivendo pela fé, com perseverança, até alcançar sua herança imarcessível em sua pátria nos céus, o que será incomparavelmente melhor. Então, meus irmãos, se cada um de vocês querem chegar no final da carreira aprovados, é hora de vocês se enquadrarem naquilo que o Senhor Jesus lhes falou hoje através dessa mensagem, que é muito clara e simples, e tem o objetivo de alicerçar vocês, de alicerçar a vida de vocês dentro de tudo aquilo que ele começou a fazer e ensinar, dentro da doutrina das epístolas, dentro daquilo que devemos praticar
para que o nosso procedimento seja exemplar dia após dia. Então, meus irmãos, tudo isso tem que contribuir para que a sua vida e a minha vida esteja na prática de obras certas, de obras aprovadas, para que possamos chegar no final de nossa carreira aprovados pelo fato de o Senhor Jesus ter visto que durante todo o tempo de nossa carreira, ou seja, durante todo o tempo de nossa peregrinação, nós fizemos as obras certas, praticamos as coisas certas, pensamos as coisas certas, pregamos as coisas certas, ensinamos as coisas certas para as pessoas. E principalmente, claro, para nós mesmos. Então, meus irmãos, chegou a hora de entendermos isso. Não dá para ficarmos brincando com a carreira que nos foi proposta. Não dá para ficar envolvidos com um outro evangelho, com o comércio, com o misticismo, com fábulas, com invencionices, com coisas deturpadas, com espíritos enganadores, com ensinos de demônios, com a fascinação das riquezas, com o amor do dinheiro, com prosperidade financeira, com os negócios desta vida, coisas terrenas. Não podemos viver em Cristo dessa forma. Isso é errado, isso só nos atrapalha, só nos dificulta, isso nos faz tropeçar e cair. Isso está nos levando para a ruína e perdição, para a morte da igreja. Essas divisões, essas dissensões, essas facções, esses partidos, essas denominações, esses templos construídos por mãos humanas, esses falsos apóstolos, bispos e pastores estão aí nos enganando. Temos que fugir de tudo isso, temos que fugir mesmo e voltarmos para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o único pastor e bispo de nossas almas. Voltarmos para o evangelho genuíno, para a sã doutrina, para a verdade. São essas coisas que vão contribuir em muito para que a nossa prática seja algo constante, que agrade totalmente ao Senhor Jesus, para que possamos viver de acordo com Ele, de uma forma digna dEle e principalmente de uma forma digna do seu Evangelho. Então, meus irmãos, essa mensagem tem esse objetivo de fazer com que isso aconteça, porque nas Escrituras existem muitos textos nos ensinando como deve ser a nossa prática, para que a nossa prática possa ser algo que agrade, algo que seja para o inteiro agrado do Senhor Jesus em todo o tempo. Então, meus irmãos, isso é sério. Esse ensino tem que nos corrigir, tem que nos educar na justiça, tem que nos exortar, tem que nos fazer parar de cometer coisas erradas, tem que nos levar ao arrependimento sincero, para que aconteça a purificação desses erros, para que nunca mais possamos cometer esses erros. Temos que abandonar, deixar esses erros, para que assim possamos praticar as coisas certas durante todo o tempo que resta de nossa peregrinação. Tem que ser assim. Essa é a vida que Cristo nos propôs, essa é a carreira que Ele nos propôs. Então temos que viver dessa forma. Chega de ser rebelde, chega de rebeldia, chega de sermos insubordinados, chega de teimosia, chega de dura cerviz, chega de ensurdecermos os nossos ouvidos, chega de cegueira espiritual, de cegueira de entendimento, chega de nossa consciência estar pervertida e deturpada, assim como a nossa mente também. Chega disso, chega desses enganos, dessas mentiras que só nos prejudicam, só nos afastam do Senhor Jesus e da sua verdade, principalmente do seu Evangelho. Então, se você e eu queremos chegar no final de nossa carreira aprovados, vamos nos amoldar, vamos nos conformar com o Senhor Jesus, vamos viver para o inteiro agrado dEle, vamos fazer as coisas certas, vamos pensar e buscar nas coisas lá do alto, vamos agir dessa forma, vamos fazer com que as coisas que são convenientes aos santos estejam em nossas vidas, principalmente pelo ensino das Escrituras. Então, meus irmãos,
é hora disso acontecer. O Senhor Jesus espera que isso aconteça. Na vida de cada um de nós, tem que ser assim. Foi com esse objetivo que Ele nos enviou essa mensagem hoje muito séria e importante. Que nós devemos receber essa mensagem com seriedade. E devemos deixar com que essa mensagem agora possa gerar em nós bons resultados aperfeiçoadores, que estejam de acordo com o Senhor Jesus. Sejam resultados que sejam para o inteiro agrado dEle, para que assim a nossa vida esteja de acordo com Ele em todo o tempo. Então que essa mensagem possa nos edificar em Cristo cada vez mais. É isso que eu espero. Em nome do Senhor Jesus. Amém.